Sabe, uma certeza que você tem que ter na vida é que Deus, ele está aí do teu lado. Às vezes você passa por tanta dificuldade, por tantas tristezas, que você não acredita no que Deus, ele pode fazer ainda na tua vida. E às vezes você pensa, acabou, não tem mais como eu voltar a ser quem era, não tem mais como eu viver tudo aquilo que eu vivi. E muitas vezes Deus, ele não quer que você viva aquilo que você viveu. Muitas vezes Deus não quer que você passe por aquelas coisas que você passava, por mais que você ache que sejam coisas boas. Deus, ele tem coisas maiores para te proporcionar. Deus tem coisas grandiosas para que você possa viver. Você tem que ter a certeza que Deus, ele está aí do teu lado como este ar que você consegue respirar. Porque todas as vezes quando a gente entende que não precisa a gente ver, não precisa muitas vezes a gente sentir, mas que Deus, ele está conosco, a gente começa a compreender o quão Deus é incrível. Não precisa você ver, não precisa você sentir, só precisa você saber. Só precisa você saber que Deus, ele está aí do teu lado, que Deus, ele está te segurando. E se Deus não estivesse com você, tudo isso que você está passando, pode ser que você não conseguiria suportar. Pode ser que você não conseguiria estar de pé. Então saiba que Deus, ele está aí sim com você. Deus, ele se importa sim com a tua dor. Deus, ele quer que você conheça o extraordinário que ele quer proporcionar na tua vida. Para que você conheça esse extraordinário, você tem que entender que as coisas têm que ser do jeito que Deus quer que sejam, para que você passe muitas vezes pelo vale da sombra da morte, mas não será para a tua morte, e sim para que você cresça em espiritualidade, para que você entenda o quão incrível é Deus. E muitas vezes na nossa vida a gente só precisamos entender isso, que Deus, ele é incrível. Nós muitas vezes erramos, falhamos, mas Deus não. Deus, ele nunca fez nada do qual ele errou, do qual ele não deveria ter feito e fez, porque tudo tem um propósito. Por mais que a gente ache que não era necessário a gente passarmos por certas coisas, mas Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E o propósito, muitas vezes a gente não vai entender qual é esse propósito. E a gente não precisa entender, a gente só precisamos confiar. Confiar e entender que os planos de Deus sempre serão melhores que os nossos. Os planos de Deus sempre são os melhores. Por mais que a gente não consiga entender, mas a gente precisa unicamente confiar que Deus, ele sempre terá o melhor para os seus filhos. Às vezes, você está passando por momentos tão difíceis que você não está conseguindo ver uma porta, ver uma janela, uma saída. Mas saiba que Deus é especialista em abrir portas, em abrir janelas onde muitas vezes não há nem paredes. Porque Deus, ele pode todas as coisas. Quando a gente começa a compreender o quão maravilhoso e incrível Deus é, a gente começa a entender que por mais que possamos sofrer neste mundo, por amor de Deus, que por mais que a gente possamos passar por aflições, por amor de Deus, mas a gente estamos no caminho certo e em breve toda a dor irá passar, todo o sofrimento, toda a angústia, porque nada é para sempre neste mundo. Se a felicidade não é para sempre, tenha certeza que a tristeza também não. Saiba que Deus te ama e Ele quer resgatar você. Que Deus esteja com você todo sempre, que você consiga entender que você é muito especial para o Senhor. Não importa o quão longe você esteja, Deus, ele quer que você volte. Ele quer que você volte para os seus braços, porque é daí que você vai entender o quão precioso, preciosa você é para o Senhor. Fica na paz. Que Deus esteja sempre contigo.